Estamos ao vivo, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live de resumo da Masterclass Como Viver Bem, que rolou na semana passada. Então, na segunda-feira eu fiz um resuminho aí do que rolou no primeiro dia, né? Boa noite, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, na segunda-feira, eu falei um pouquinho sobre a introdução, sobre um pouquinho de termos, né, sobre saúde. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre nutrição. Então, para quem participou da Masterclass ao vivo... Oi, Sofia! Tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vinda aqui à live. Bom, então, assim, para quem participou da Masterclass ao vivo... quem deu essa parte do conteúdo de nutrição foi a Joyce, que foi uma nutricionista que eu convidei para falar um pouquinho sobre nutrição comportamental. Foi muito legal o conteúdo que ela passou, mas foi um conteúdo que foi exclusivo para quem estava no Masterclass, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho baseado no que ela falou, vou colocar algumas coisas, mas de uma forma mais resumida, tá? E, gente, olha, eu coloquei um filtro hoje só para testar. Tá? E depois vocês me dão um feedback aí. Se vocês acharam que ficou bom esse filtro, se é melhor colocar normal. Não sei, eu acho que às vezes é bom dar uma inovada, né? E mudar algumas coisas. E outra coisa, se alguém ficou com alguma dúvida da live da segunda-feira, quando eu falei sobre conceitos de saúde, pode me escrever, pode mandar aqui, ó, nesse negocinho aqui que tem um pontinho de interrogação, tá bom? Pode mandar que eu também vou responder. E sobre a live de hoje, eu também vou estar respondendo as perguntas. E se ficar para depois, também pode mandar no chat, no direct, no WhatsApp, que eu vou ter maior prazer de responder e tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? Então, quando eu chamei vocês para essa live, eu queria falar um pouco sobre nutrição, né, como conceito de saúde, e algumas técnicas para vocês lidarem melhor aí com os alimentos, né? Porque muitas pessoas têm esse problema com a alimentação. Porque quando a gente se alimenta, quando a gente come, isso traz pra gente vários gatilhos, né, no nosso cérebro. Tanto de uma questão emocional, quanto na questão de nutrição mesmo, de dar energia pro nosso organismo, né? Então, entender um pouco como que a gente enxerga o alimento e como a gente lida com o ato de se alimentar no dia a dia, pode sim ser a grande chave, o grande segredo para a gente conseguir fazer uma dieta adequada, fazer uma reeducação alimentar e entender o porquê que você está comendo determinada coisa, tá? Então, pensando em alimento, né, como um item da nossa saúde. Bom, então assim, quando a gente pensa em alimento, quando a gente morde, mastiga, eu gosto muito de fazer uma analogia como se fosse o combustível do nosso carro. Então, quando o frentista coloca lá, né, a gasolina, o álcool, enfim, no nosso carro, aquele combustível ele passa por toda a engrenagem do carro. E as pessoas se preocupam muito se tá colocando ali um combustível de qualidade, se aquele combustível é puro, se ele é bom. Por quê? Porque pode estragar o motor. E estragando o motor, porque o carro é um item que a gente tem de longo prazo, né? Ninguém troca de carro assim todos os dias, pelo menos as pessoas comuns assim que eu conheço, ninguém troca de carro todo dia. A gente sempre pensa em ficar com o carro pelo menos 1 ano, 2 aí. Então a gente faz com que a gente cuide dele para que ele dure esse tempo. E que quando a gente venda, ele não fique denegrido, né? Ele não perca ali o poder de... Peraí, gente, só um instante. Só um instantinho, tá? Tem um Tasmania aqui. Ana, me dá isso aqui. Me dá. O cachorrinho está aprontando no meio da live. Gente, vida real aqui, né? Cachorrinho comendo coisa que não deve. Então, melhor tirar pra evitar acidentes, né? Então, voltando aqui que eu tava falando. Então, a gente sempre se preocupa quando a gente coloca lá o combustível, porque a gente não quer que o nosso carro perca a qualidade, porque quando a gente vai vender, a gente não quer que ele esteja ruim, porque isso perde o valor de venda, enfim. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente se alimenta, quando a gente coloca lá a comida pra dentro, a gente tem que pensar que aquele alimento ele vai passar por todo o nosso sistema, né? Numa questão fisiológica, ele vai passar por todo o nosso sistema. Então a gente come, mastiga,
passa ali pelo estômago, passa pelo intestino e até a gente tirar tudo aquilo que não foi aproveitado. Então, pensando na parte fisiológica da coisa, a alimentação é justamente o combustível do nosso organismo. E aí, pensando assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar, né, com esse momento de se alimentar. Então fica beliscando o dia inteiro, come coisa que sabe que não deve, excesso de açúcar, excesso de carboidratos, excesso de gorduras ruins. Então, tem gente que não consegue lidar com isso e acaba ganhando peso, acaba desenvolvendo muitas doenças por conta desse descontrole alimentar. Então, quando a gente fala um pouco de relação com a comida, então você tem que pensar assim, por que você está comendo aquilo ali? Você está comendo porque você está com fome? Você está comendo porque é um alimento bonito, né? Um alimento que você olhou, se sentiu atraído por ele e quis comer? Você sempre pensa, eu tô atraído pelo cheiro, aquela coisa da gente tá passando às vezes na frente da padaria, tá aquele cheirinho de pão, e aí você passa, sente o cheiro, entra na padaria e leva um pãozinho. E você sempre pensa também, qual é a qualidade desse alimento que eu tô ingerindo? Então você tem costume, por exemplo, de olhar os rótulos dos alimentos que você compra industrializado, ou saber a procedência do alimento que você compra, ainda que seja preparado em casa. Então todos esses fatores, eles estão relacionados com a relação que a gente tem com a comida. Uma coisa que a Joyce falou na Masterclass, que eu acho que vale a pena repetir aqui, é como a gente lida com a comida quando a gente tá, por exemplo, em eventos sociais. Então, é óbvio que hoje em dia isso tá bem restrito, mas ainda que você esteja com o seu marido ou com um casal de amigos, né, tem ali mais de uma pessoa reunida em volta da mesa, quanto que você fica ali beliscando e comendo sem estar com fome só porque você tá ali conversando, tomando ali uma cerveja, tomando um vinho e tá ali petiscando, quando você vê, comeu ali um monte de amendoim, um monte de queijo, um monte de petisco de batata frita por conta de um momento social. Então pensar, será que eu tô comendo aquilo porque eu tô com fome ou porque eu estou vivendo um momento social? E aí, quando a gente pensa em momentos sociais, você pensa, então eu nem vou nesse rolê porque eu não quero comer isso, não quero comer aquilo. O ideal, gente, como eu sempre falo e eu ensino para os meus alunos, é a gente aprender a fazer as escolhas certas e ter a liberdade de escolher, né, saber o que você vai comer naquele momento. Você não vai deixar de sair com seus amigos, mas será que naquele cardápio realmente não tem nada que possa te trazer um pouco mais de nutrição, te trazer menos calorias vazias, te trazer satisfação, ainda que você esteja ali no ambiente do barzinho ou do restaurante? Porque sempre tem alguma coisa que dá pra substituir, né? Ao invés da batata frita, ao invés ali daquele torresmo, ao invés do frango a passarinho, sempre tem alguma coisa que dá pra gente substituir no cardápio pra você não tá perdendo aquele momento. Pensar também, quando a gente tá em casa, né, no home office aí, no home office a gente perdeu um pouco aquela coisa dos horários, né, de comer, porque quem bate ponto, quem trabalha na empresa, tem o horário certinho pra se alimentar, não pode ficar o dia inteiro ali abrindo a geladeira e comendo. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ficar em casa, elas começaram a ter mais alimentos ali à disposição e começaram a beliscar mais. E aí, quando você tem aquelas coisas na sua casa, biscoito, pão, doces, né, salgadinhos, se aquilo ali tá à sua disposição, você vai comer, porque você tá com fome, muitas vezes você tá ansioso, você brigou com o chefe, participou de uma reunião muito chata, aí você terminou aquele momento, foi lá e descontou na comida, porque tem alguma coisa ali que você tá comendo, não é por fome, mas por uma questão mais emocional que te levou a comer aquilo ali. E aí uma grande dica para esse momento é não ter essas coisas em casa. Parece uma coisa tão boba, mas eu sempre digo para as pessoas que falam, eu não consigo me controlar, não consigo parar de comer chocolate. Falo assim, poxa, mas você é uma pessoa adulta, você paga suas contas, quem faz a compra na sua casa? Quem compra o alimento da sua casa? Não é você? Então assim, se aquele nuggets que tá lá no congelador, aquela linguiça, aquele salgadinho, aquele biscoito tá lá no armário, é porque alguém comprou, e esse alguém muitas vezes foi você. Então, evitar essas armadilhas que a gente faz pro nosso próprio cérebro, de tirar esses alimentos da nossa frente, para que quando a gente sinta fome, sinta essa ansiedade, não ir diretamente neles e buscar realmente algo que seja mais saudável e mais nutritivo.
Outra coisa que eu acho que é interessante dizer também, que nem esses últimos dias que tava muito frio, a gente busca comer mais, né? Não sei se vocês perceberam isso. A gente quer comer coisa quente, coisa que alimenta, que a gente chama de alimentos aconchegantes, né? A gente busca também procurar alimentos mais gordurosos. Mas por quê? Porque isso é uma coisa que a gente traz lá dos nossos ancestrais. Porque antigamente, quando a gente não tinha essa disponibilidade de alimentos, o ser humano, né, o homem, ele buscava alimentos gordurosos, ele buscava guardar bastante energia, porque ele não sabia quando ele ia comer de novo. Então, ele levava aquilo ali como algo, como um fator até de proteção. Mas nos dias de hoje, gente, não dá pra gente comer, por exemplo, uma feijoada todo dia, não dá pra ficar comendo coisa muito gordurosa todos os dias, a fim de armazenar essa energia. Por quê? Porque a gente não tem mais essa coisa de sair pra caçar, a gente não tem mais essa coisa de sair correndo pra fugir, né, de um predador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando esfria o tempo, buscar esses alimentos mais aconchegantes. Então, por exemplo, um chazinho quente, uma canela, né? Você não consegue comer salada, mas assim, pega ali os legumes, vê os legumes que dá pra fazer grelhadinho no forno e tentar comê-los mais quentinhos, porque isso vai trazer sim essa questão de saciedade e você vai estar querendo se alimentar com algo mais saudável. O Diego colocou aqui, salgado me arrebenta, vou muito na opção mais fácil. Pois é, Diego, quando na segunda-feira, não sei se você viu, quando eu falei na live sobre as nossas questões de felicidade, né? O que a gente busca, né? Como propósito, como valor que a gente tem. E uma das coisas que a gente estuda no comportamento humano são essas coisas imediatas, né? Que trazem satisfação pra gente. Essas satisfações imediatas. O alimento gorduroso ali, a fritura, ela traz essa sensação imediata pra gente. O açúcar, né? Porque ela vai lá no nosso cérebro e faz a gente liberar um monte de endorfinas, um monte de neurotransmissores que trazem essa sensação que a gente gosta, que é gostoso, né? De felicidade e tal. Mas a gente tem que pensar no longo prazo. Então, se você não se planejar no seu dia pra levar ali um lanchinho na mochila, um lanchinho na bolsa, algo, ou dentro, não dá pra levar, mas no lugar onde você vai escolher preparar para comer, ainda que você vá comer algo de fora, fazer uma escolha. Então, assim, putz, só tem salgado. Mas será que eu posso escolher um salgado que seja assado, ao invés de um salgado que seja frito? Eu posso escolher, por exemplo, um salgado que tenha uma carne, então um frango ou uma carne moída, né? Tem esfirra, por exemplo, carne moída. Ao invés de escolher um salgado que tenha um embutido, como presunto, linguiça, peito de peru, essas coisas que são embutidos que a gente sabe que tem muita substância tóxica para o nosso organismo. Então, aprender a fazer essas escolhas, eu acho que nesse momento é o que vocês precisam aprender e é minha missão aqui. Dentro da opção que vocês têm, qual é a melhor escolha que eu posso fazer, tá? Ajudou aí na tua questão, Diego? Depois você me conta, tá? E aí também tem aquela coisa, né, gente? Tem muita gente que acha que pra comer bem ela tem que ter dinheiro. E na verdade isso não é verdade. Salvo aquelas exceções de pessoas que passam fome, que estão em condições, né, realmente de pobreza, que não tem o que comer. Eu acho que todo mundo que tá assistindo ou que vai assistir essa live gravada tem um celular, tem acesso à internet. Então vocês têm sim condições de ter uma alimentação de qualidade. Porque alimentação de qualidade não necessariamente é aquela que tá na prateleira do mercado falando que é light, diet, blá, 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 blá. Alimento de qualidade é aquele alimento que é o mais in natura possível. Então, frutas, verduras, né, coisas que não passaram pelo processo de industrialização. Toda vez que ele passa pelo processo de industrialização, ele vai perdendo a qualidade dele. Então, comida de verdade é aquela comida que a gente chama comida de feira, né? E não é o pastel, não é o caldo de cana, tá? É aquela comida que a gente olha pra ela como ela foi preparada pela natureza. Então, ali um brócolis, uma cenoura, né? Um arroz, um feijão, até a carne em quantidades adequadas também é necessário. O ovo, poxa, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando carne vermelha todo dia, não tem necessidade. Pode comer um ovo, pode optar por verduras e legumes
que tenham ali a proteína, né, que a gente precisa, os aminoácidos que a gente precisa para o nosso organismo, que muitas vezes podem sim substituir a carne. Porque se fosse assim, pessoas vegetarianas não iam sobreviver nesse mundo, né? E a tendência agora é cada vez mais a gente tentar diminuir o consumo de carnes, por exemplo, principalmente de carnes vermelhas. Então, a gente buscar nos alimentos in natura todos esses nutrientes que a gente precisa e não precisa ser alimento caro. Pode ser sim um alimento que você compra ali na feira e que você vai pagar muito mais barato do que um pacote de biscoito no supermercado, tá? Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente falar, né, como eu já falei, da gente não ter esses comportamentos que são sabotadores no nosso dia a dia. Então, se eu sei que eu não resisto a chocolate, por que eu vou ter um monte de chocolate em casa? Se eu sei que eu não posso ficar comendo biscoito, não posso ficar comendo salgadinho, não posso ficar comendo alimentos embutidos, por que eu vou ter essas coisas na minha casa? Se sou eu que tenho o controle da compra, eu que tenho o controle de ir no mercado e trazer para dentro de casa. Então, eu acho que é interessante, o que muitas pessoas reclamam é que elas não têm apoio, né? Então, ter uma rede de apoio é muito legal. Então, ainda que dentro da sua casa, por exemplo, o seu marido quer ficar comendo tranqueiras, quer ficar comendo porcarias e você não quer, conta com uma amiga, conta com um amigo. Na hora que rolar aquele momento que pode te deixar numa situação que você vai cair na tentação, liga pra alguém. Liga pra uma amiga, liga pra um amigo, coloca uma série na televisão, liga um programa, põe uma música. Sai daquela situação de risco até que você se componha e lembre por que você não pode comer aquilo, ou por que você não quer comer aquilo. E ter essa opção de dizer não, naquele momento eu não quero. Então, para resistir aos doces, resistir aí essas coisas que a gente sabe que são problemas para nós, sempre tentar sair de uma maneira que você saia daquela situação de risco e não se coloque numa coisa que você vai depois se arrepender, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante e que a Joyce falou muito bem isso lá na nossa Masterclass. Bom, uma outra coisa que foi falado que foi muito interessante foi a gente diferenciar, né? O que é a minha fome física e o que é a minha fome emocional. Então, como no começo aqui da live eu falei, né? Hoje que muitas pessoas estão trabalhando de casa e tá com acesso aí livre à comida, a gente não consegue diferenciar muito o que é fome física e o que é fome emocional, né? Então, a fome física, gente, é quando a gente pensa, o estômago tá roncando mesmo, sabe? Você começa a pensar em comidas mais frescas, você consegue ter aqueles, como que eu posso dizer? Aqueles sintomas de fome mesmo, né? Às vezes fica com tremor, às vezes tá suando frio e tal. É óbvio que você não precisa chegar nesse ponto pra saber que você tá com fome de verdade. Mas acho que o principal é saber identificar, será que eu estou com uma fome emocional? Então, assim, muitas vezes a fome emocional, ela pode ser confundida com ansiedade, ela pode ser confundida até com sede. Às vezes você tá com sede e você acha que tá com fome. Então, antes de começar a atacar tudo, pensa, será que eu tô com fome mesmo? Qual que foi a minha última refeição? O que eu comi? Foi um alimento que realmente me deu satisfação, que me deu energia? Será que eu não tô com sede? Então vai lá, toma uma água, né? Toma um chazinho. É o horário de comer, então, por exemplo, você almoça todos os dias ao meio-dia e de repente tá com fome 1h da tarde. Será que isso que você fez na hora do seu almoço foi realmente adequado para o teu organismo? Então, nesse momento, acho que é interessante você pensar que ter, muitas vezes, um nutricionista para te acompanhar, para saber se realmente o que você está comendo na hora do almoço, na hora do jantar, para te acompanhar, para saber o que você precisa, para evitar essas comidinhas aí ao longo do dia, que muitas vezes vão atrapalhar a tua reeducação alimentar, atrapalhar a sua dieta, porque tem pessoas que precisam, por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que não precisam, né? Hoje em dia já se sabe que esse negócio de comer de 3 em 3 horas não necessariamente funciona para todas as pessoas. Para mim, por exemplo, isso não funciona. Quando eu me sentia obrigada a comer de 3 em 3 horas, o meu peso aumentou. Porque eu estava ingerindo muito mais calorias do que eu precisava, muito mais coisa do que eu precisava, quando na verdade eu só precisava entender, será que eu tô sentindo fome emocional? Será que eu tô sentindo fome de verdade?
Quando eu comecei a entender o que era fome de verdade, eu consegui colocar limites pro meu organismo e comer só na hora que eu realmente estava com fome. E também saber escolher os alimentos que eu queria comer. E não ficar comendo o que aparecia pela frente, sabe? Então isso pra mim foi uma coisa extremamente libertador. Então quando a gente tem esse autoconhecimento sobre o que escolher para comer, sobre o que fazer quando eu tenho esse sentimento, puxa, é libertador, né? Você poder saber isso aqui é adequado pra mim ou isso aqui não é adequado pra mim. Ao invés de ficar ouvindo outra pessoa falar o que é bom e o que não é. Acho que isso é realmente muito importante. E uma outra coisa que a gente precisa entender, né, sobre a fome emocional por exemplo, quando você tá assistindo televisão, você tá lá vendo um filme, uma série, e começa a comer pipoca. Começa a comer pipoca porque o filme tá muito interessante, o filme tá super, assim, você tá ficando ansioso, tá comendo. Quando você viu comer uma bacia de pipoca. Então, assim, o que aquele alimento causou pra mim, né? Causou um conforto, causou uma gratificação, ele causou... Eu fiquei empanturrado depois que eu não conseguia nem jantar. Então, assim, vai comer uma pipoca, faz já a quantidade certa que você vai comer, não precisa fazer aquele montão, não precisa encher a bacia toda. Faz aquele pouquinho, só pra você ali tá assistindo, caso você goste, né? Existem também outras opções que dá pra fazer sem ser a pipoca. Apesar que a pipoca, gente, não é um alimento ruim, desde que ele seja feito da forma adequada, sem muito óleo, sem margarina, essas coisas, sem muito sal. Não é um alimento ruim, é um alimento bom, desde que seja em quantidades adequadas, né? Sem ser aquele baldão que a gente vai no cinema, compra e acaba querendo comer tudo com um monte de margarina e acaba comendo muito além do que precisava, né? E sai lá até passando mal, né? E aí, um conceito que eu sempre falo, já até falei bastante aqui no meu Instagram, é sobre o conceito de mindfulness, que na verdade a gente tem o mindful eating. O que é isso? É você se concentrar naquilo que você está fazendo, principalmente na hora de se alimentar. Então, eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho para conseguir alcançar esses objetivos. Então, sentar num lugar tranquilo, se concentrar naquilo que você está fazendo. Quando você for comer, sentir o cheiro da comida, degustar aquela comida, colocar na boca com calma, mastigar bem, descansar os talheres, né? Não ficar comendo naquela correria. Mastigar bem, conseguir deglutir ele de forma adequada, porque é só assim a gente tem consciência do que a gente está comendo, a gente proporciona para o nosso organismo uma forma de absorver melhor esses nutrientes e além disso a gente dá tempo do nosso cérebro entender, olha, estou comendo, olha, estou satisfeito. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive numa época que eu era mais desregulada, assim. Tipo, por exemplo, você ir no restaurante, aí você comeu, nossa, aquela comida maravilhosa, aí você pede, por exemplo, a sobremesa. E aí, gente, começa a demorar. E aí demora. Quando o negócio chega pra você comer, você já não tá mais com fome, você nem aguenta comer aquilo ali. Por quê? Porque o seu cérebro já te avisou, olha, você já comeu a entrada, você já comeu o prato principal, você já está satisfeito. A sobremesa agora é uma coisa, é um plus, é uma coisa a mais que não é necessária. E aí você nem consegue comer muito bem, sabe? Aí já come aquela coisa, ai, tô comendo porque tá aqui. Então, quando a gente tá em casa é a mesma coisa. Quando a gente tá comendo ali no dia a dia, do trabalho e tal, mesma coisa. Comer mastigando bem, comer pensando no que está fazendo e não ficar pensando na morte da bezerra, pensando no problema do trabalho, pensando em outras coisas. Sempre tá tentando comer de uma forma consciente, prestando atenção no que tá fazendo. Principalmente para quem tá no trabalho, eu acho que uma coisa legal é você talvez comer com uma outra pessoa. Sabe? Porque assim, você tá ali com aquela comida que já é a quantidade certa, não vai ter o risco ali dos beliscos, e aí come, mastiga, conversa, troca uma ideia sobre assuntos aleatórios, porque isso vai tornar sua refeição um momento mais prazeroso, uma refeição mais agradável e que não vai ser um momento penoso pra você, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem legal de falar. E é assim, gente, uma coisa eu sempre gosto de falar, né, para todos os meus clientes e pacientes e para os meus alunos do curso, que assim, a gente ter liberdade de escolha parece até meio clichê, mas é o empoderamento
da sociedade moderna. Então a gente tem essa liberdade, a gente tem acesso ao conhecimento e a gente pode sim fazer as escolhas mais conscientes, sabendo o que é melhor pra gente, tá? Então lembrando pra vocês que a segunda turma do curso Como Viver Melhor está aberta, tá? As inscrições vão até domingo. Nós estamos com um voucher de desconto de 30% de desconto ainda, né? Tivemos um voucher de 50%, agora tá um de 30%. Então, assim, o curso é 100% online. Os encontros são 4 encontros a cada 15 dias, onde a gente vai fazer uma reunião comigo, né, pelo Zoom e com os outros participantes. Eu vou trazer para vocês conteúdos aí sobre saúde, conteúdos atuais, de como vocês terem essa liberdade, terem esse poder sobre a saúde de vocês, tá? Então, eu gostaria muito de poder convidá-los para participar, que eu acho que é uma turma, a segunda turma vai ser muito legal, porque já é uma turma melhorada da primeira, né? Então já não vai ser mais aquela coisa de piloto, já vai ser uma turma um pouco mais madura sobre os assuntos, porque pra mim o que é mais importante é vocês terem sim consciência, fazerem melhores escolhas e terem a liberdade de saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, saber o que vocês querem, o que vocês não querem pra vida de vocês. E pra saúde tem que ser do mesmo jeito. Não pode ser, eu quero ter liberdade na minha profissão e pra sua saúde você não ter essa liberdade de escolha, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se gostou, por favor, compartilha com quem você achar que vai se beneficiar com esse conteúdo. Lembrando que na sexta-feira eu vou fazer mais uma live a parte 3, falando então sobre movimento, que é o assunto que eu amo falar sobre ele, pra gente fechar aí esse resumão da Masterclass, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, boa noite e bom descanso. Obrigada, Diego, valeu, hein? Obrigada. Tchau, tchau.